Olá, seja bem-vindo ao Vila Mariana Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje, nós vamos revelar os protocolos e tecnologias que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este conteúdo é um oferecimento da LifeSeal, a maior fabricante de próteses de silicone do Brasil, e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas, e da Epitele, referência em medicina hiperbárica e recuperação avançada. Descubra por que o Vila Mariana é a escolha inteligente e segura para a sua cirurgia plástica. Está começando mais um quadro falando de plástica. Você sabe, né? Aqui tudo gira em torno de cirurgia plástica e a gente sempre tem excelentes convidados, né, para falar sobre esse assunto. Lembrando a todos que estão assistindo a gente que nós estamos dentro do centro cirúrgico, mas hoje nós estamos gravando no domingo, que é um dia que não funciona o centro cirúrgico, e ele vira o nosso cenário aqui. Então a gente está levemente paramentado, não estamos com todos os requisitos aí, porque não tem necessidade, tá bom, gente? Mas é isso aí. E quem é a nossa convidada de hoje? Doutora Ana Paula Polato Guiné. Ela é cirurgiã plástica. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de participar do podcast, que eu já conheço bastante. E eu sou cirurgia plástica por formação, sou formada pela Faculdade de Santa Casa de São Paulo, fiz medicina lá, cirurgia geral também, e cirurgia plástica fiz na Escola Paulista de Medicina. Estou formada há quase 30 anos, por favor, não façam pontas. E atuo na cirurgia plástica desde então, e principalmente na cirurgia plástica estética, minha área é principalmente corporal, mas acabo fazendo um pouquinho de tudo. Ah, com certeza. Bom, vamos começar falando então sobre o paciente, que é quem nos acompanha aqui, né? Quando um paciente busca um resultado mais natural, doutora, quais são as técnicas ou abordagens você costuma priorizar nos procedimentos de cirurgia plástica? Então, eu acho que o resultado natural é aquilo que a gente realmente busca na cirurgia plástica. Então, eu fico muito feliz quando o paciente vem buscar um resultado natural, porque é alguma coisa que combina. Então, não é porque nós vamos fazer uma cirurgia de mamas, por exemplo, ela tem que combinar com o resto do corpo do paciente. É verdade. Então, ficar uma coisa totalmente antinatural acaba ficando até antiestética. Então, às vezes, o contrário é que nós tentamos puxar um pouquinho para o natural, né? Então, nós procuramos adequar a cirurgia ao contorno corporal como um todo. Então, não deixar aquela coisa falsa no lugar da cirurgia com aquela coisa operada, né, ou natural do restante, para que a paciente se olhe e se identifique. Essa é a parte mais importante. Se reconheça, não fica uma estranheza, Exatamente. Né? Não estranha a mudança. É uma habilidade que vocês têm aí que não é fácil, né? Quais os cuidados no pré-operatório, por exemplo, você considera mais importantes e que também pode influenciar diretamente no sucesso de uma cirurgia plástica? Eu acho que é importante, do ponto de vista médico, os exames pré-operatórios são muito importantes, a avaliação de um cardiologista, a avaliação de médicos especializados quando a paciente tem alguma doença associada. Então, essa parte médica, sem dúvida, ela tem que ser olhada. O paciente, ele não veio fazer um procedimento, ele vem fazer uma cirurgia, então ele tem que ser avaliado como um todo, estar apto a realizar essa cirurgia. Mas a parte de conversa, a parte de esclarecimento, a parte de mostrar para o paciente aquilo que a gente pode entregar, que não necessariamente é que ele está na cabeça dele ou que ele ouviu falar. Então, a sinceridade ali na consulta, no pré-operatório, eu acho que é a parte mais importante do pré-operatório, sem dúvida. E também, assim, a gente escuta muitos médicos falando aqui que as pessoas chegam no consultório e têm, assim, às vezes uma expectativa meio que fora da realidade. Vocês, como médicos, já sabem orientar, né? Como é que funciona essa conversa dentro do consultório entre você e seu paciente? Esse tipo de paciente que chega falando, eu quero ficar Angelina Jolie, por essa Exatamente, traz uma foto, a foto da minha amiga, ou você operou a minha amiga, eu adorei o resultado dela e quero ficar igual. Isso. Então, somos pessoas individuais, né? Cada pessoa, normalmente eu gosto de colocar a paciente ali na frente do espelho, para que ela me mostre o que está lhe incomodando e eu lhe digo o que eu posso fazer dentro daquilo que está incomodando, tá? Então, eu não gosto de indicar, né, aquela paciente que chega e fala, o que a senhora acha que eu tenho que fazer? Eu não acho nada. Eu acho que você tem que me dizer o que está incomodando e eu posso lhe dizer quais as técnicas que a gente tem, o que a gente pode oferecer e chegarmos num resultado, num consenso. Então, muitas vezes significa abaixar a expectativa da paciente, porque às vezes ela vem com um resultado, esperando um resultado além do que a gente pode oferecer
para a idade, para o tipo de corpo. Então a gente tem que ser sincero e realista. Eu gosto muito de dar exemplos, eu gosto muito de falar claramente até do aspecto como mulher mesmo. Eu acho que isso facilita um pouco a minha visão da paciente e o que eu posso oferecer para ela. Então a conversa e o bate-papo, esclarecer as dúvidas e também dar orientações para a paciente, que ela tenha conhecimento, saber que aquilo que a gente está orientando não é porque a gente acha ou porque é porque a gente tem uma razão. Então tudo que eu oriento em termos de indicação cirúrgica, em termos de pós-operatório, ele tem uma indicação precisa, tem um porquê e eu quero mostrar isso para a paciente, que não é achismo, na verdade é experiência. Nunca operei aquela paciente, às vezes já, mas aquilo tá aquela paciente, mas operei outras muito parecidas. Então a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa paciente. Doutora, cirurgia plástica, ela vai além da estética, né? Então, nesses tantos anos de cirurgia que você fez, o que você tem observado? Além da estética, quais os outros ganhos que alguns pacientes têm que realmente são transformadores e que você vê e que você pudesse compartilhar aqui com a gente? O maior ganho que a gente vê no dia a dia é o aumento da autoestima, o novo olhar que a paciente tem sobre si mesma. Então isso é uma coisa que ela é notória, a gente visualiza isso no consultório no dia a dia. Então é essa paciente que vem no pós-operatório com uma roupa totalmente diferente que ela se apresentou durante o pré-operatório inteiro. E ela vai se mostrando diferente, o quanto ela se enxerga. Muitas vezes ela fala isso com palavras, outras vezes não, com atos ali, com a percepção dela mesma, com o que os outros dizem. Então a autoestima é o maior ganho que a gente tem, né? É o que a gente quer, que a paciente se sinta feliz e se sinta melhor com aquilo. Então, muitas vezes ela não quer uma mama perfeita, por exemplo, mas ela quer alguma coisa que a deixe mais leve. E isso a gente percebe no jeito, no olhar e como a paciente trata com a gente no pós-operatório. É muito satisfatório, é o que move a gente para frente, na verdade. Com certeza. E, doutora, com os avanços da tecnologia que estão cada dia mais rápidos, né? Mas durante um bom tempo, você que está no mercado há muitos anos, a coisa, né, era um pouco mais lenta, né? Mas agora, com esse desenvolvimento, com esses avanços, o que isso tem influenciado, por exemplo, na recuperação dos procedimentos? Como que você está observando essas mudanças? A gente observa que as mudanças, as novas tecnologias, elas vieram para somar, mas a gente tem que respeitar a base da cirurgia plástica, né? Então a gente tem que respeitar o corpo, tem que respeitar que o organismo tem uma vontade própria, uma expectativa, uma formação. Então a gente não pode querer colocar toda a tecnologia que existe, porque isso vai mudar totalmente o resultado. Ela pode sim somar, sem dúvida, e quando soma, a gente vai utilizar. O pós-operatório hoje, ele é mais simples, a tendência é que seja mais simples e seja mais fácil para o paciente aderir e realizar esse pós-operatório, que nós vamos orientar passo a passo, que devemos passar aquela segurança para a paciente, que ela está fazendo o pós-operatório com toda a tecnologia e com toda a possibilidade. Então, curativos pós-operatórios, tratamentos pós-operatórios, como câmara hiperbárica, como ozonioterapia, então aquilo que a gente pode oferecer de melhor para a paciente chegar ao seu resultado com segurança, com tranquilidade, né? Então, sem ser um esforço exagerado para a paciente. Outra coisa que eu queria falar com você é a respeito da flacidez, né? Tem muita gente que tem aquela flacidez abdominal, acúmulo de gordura. Em quais casos, doutora, você indica, por exemplo, uma lipo ou uma abdominoplastia ou até mesmo a combinação dos dois? O que você define? O que define essa escolha para você? A coisa mais importante é a paciente entender que lipoaspiração e abdominoplastia não é uma escolha, é uma indicação. Então, quando a paciente tem flacidez da pele abdominal, eu não consigo fazer apenas a lipoaspiração. Eu preciso tirar essa pele que está flácida. É quando a gente vai num costureiro, por exemplo, para apertar uma roupa que ficou folgada. A gente precisa tirar o excesso que está sobrando e essa retirada vai resultar numa cicatriz. Quando a gente tem uma paciente com pele firme ou regiões da paciente ali onde há gordura localizada e a gente sabe que essa pele vai fazer aderência, a gente pode indicar somente a lipoaspiração, quando não a flacidez, ou a lipoaspiração associada à abdominoplastia, quando a gente quer uma melhora do contorno corporal como um todo e não só do abdômen. Então, a abdominoplastia, ela vai tratar a região abdominal, mas às vezes nós temos aquela gordura localizada na lateral e que vai aparecer mais a partir do momento que eu deixo essa barriga reta. Então, eu vou precisar de uma lipoaspiração associada para que essa paciente se veja melhor e tenha um resultado mais
amplo, né? Ou seja, 360 graus ali. Então, a gente associa quando há necessidade. Lipoaspiração não é uma técnica de emagrecimento, muitas vezes a gente tem que reiterar isso na cirurgia, mas sim, ela melhora a gordura naquela localização. Claro. Então, mesmo a paciente acima do peso, se ela quiser fazer uma lipo para melhorar a região da cintura, vai ser muito bem entregado, vai ser muito bem indicado. Mas a gente tem que colocar ali a indicação conforme a necessidade da paciente e não conforme a vontade da paciente. Nossa, são pontos bem importantes mesmo, né? Agora, mamas, eu vi que você também faz mamas belíssimas, eu vi lá no Instagram. Eu adoro. No caso das mamas, como é que você avalia a melhor abordagem entre prótese, o lifting ou o aproveitamento da própria glândula mamária, doutora? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o desejo da paciente. Então, se a paciente se incomoda com volume, se incomoda com a flacidez, se incomoda com ambos, se incomoda com o formato das mamas após a amamentação. Então, primeira coisa é a vontade da paciente. A segunda coisa é o que ela apresenta de mama. Então, tem pacientes que querem mamas maiores, às vezes a paciente quer levantar a mama, por exemplo. Já tem a mama, né? Tem a mama grande, quer só levantar, mas ela quer uma diminuição. Ou a paciente vem com a vontade de levantar, mas fala, eu não quero pôr prótese. Muitas têm medo da colocação da prótese. Mas aquela paciente não tem um tecido que eu posso aproveitar. Então, nesses casos, eu tenho que indicar a prótese e explicar para a paciente que eu só vou conseguir um resultado estético e bonito se eu tiver o uso da prótese, mesmo que ela seja pequena. Que a prótese não funciona somente para aumento, ela funciona também para eu ter um recheio e conseguir montar uma mama esteticamente mais bonita, que deixa a paciente mais contente. Tem as pacientes que têm um volume mamário grande e acham que precisam colocar prótese, que a cirurgia só vai ficar bonita se ela colocar prótese. Isso é um equívoco muito grande. Às vezes a paciente tem o tecido e eu posso aproveitá-lo, eu não preciso do auxílio da prótese. Então eu falo para a paciente, eu vou tirar dente para colocar dentadura. Nós vamos usar o seu próprio tecido em benefício da sua cirurgia, né? Então a colocação da prótese, a prótese ela é muito importante para muitas coisas, ela, né, nos ajuda muito no resultado da cirurgia mamária, mas ela tem que ser colocada com responsabilidade, quando a gente realmente precisa do uso da prótese. Você acredita que cirurgia, doutora, tem um momento certo para fazer? Quais os fatores que tem que estar aí organizados para se fazer uma cirurgia? Sem dúvida, ela tem o momento certo, e o momento certo é o momento de maior equilíbrio da paciente. Então, a paciente, ela tem que querer a cirurgia muito mais do que ter medo da cirurgia, né? Então, a gente tem aquele receio, a gente não faz cirurgia o tempo todo, a gente tem que entender que a cirurgia tem seus riscos, então vai querer se submeter à cirurgia mesmo, ou apesar dos riscos, ou apesar dos pontos negativos, como cicatriz, por exemplo, como afastamento das atividades. E a paciente tem que ter um equilíbrio emocional, né? Ou seja, não é fazer naquele momento que teve uma briga, que teve uma discussão, ou que almeja outra coisa que não a melhora da estética dela, a melhora dela, né? Então, a paciente voltada para ela mesma, né? E que tenha um bom suporte para o pós-operatório. A paciente tem que conhecer as etapas do pós-operatório e saber o quanto ela vai precisar de ajuda. Aquilo não pode ser uma surpresa para ela. Ela não pode descobrir que no dia seguinte, que vai precisar de 20 dias de ajuda para tomar banho. Não, ela tem que saber anteriormente, porque ela tem que se programar. E a melhor época dela fazer a cirurgia é a época que ela pode. Ou seja, que ela tem essa condição de se afastar, de gente para ajudar, de um grupo de apoio. Então, esse momento, tanto psicológico como de ajuda no dia a dia, é fundamental. É verdade, porque a recuperação é tudo, né, doutora? Com certeza. Como que o Vila Mariana Day Hospital hoje contribui para a segurança, a estrutura e o suporte completo de todas as etapas do processo cirúrgico aqui? Aqui nós encontramos um hospital que trata a paciente de uma maneira maravilhosa, a paciente se sente acolhida antes mesmo de fazer a internação. Nós, cirurgiões também, né, nos sentimos muito bem no lugar que a gente em casa, bem-vindo, consegue fazer a cirurgia com segurança, com toda a modernidade, infraestrutura, a enfermagem preparada, né? Então a gente tem esse momento cirúrgico, a gente tem o cuidado do pós-operatório também, então o centro de feridas para auxiliar a gente. É uma realidade, a gente sabe que a maioria das pacientes não vai precisar, mas aquela que precisar, eu preciso ter
um pessoal que sabe lidar com isso, né? O suporte completo. E é com isso que a gente conta aqui e com isso que a gente tem aqui nos profissionais, que é maravilhoso. Você já contou, assim, quantas pacientes você já operou em anos, assim, de carreira? Não, mas passam de milhares, que com certeza então, a gente esquece mesmo. Não, com certeza. Eu queria que você desse um conselho para quem está se preparando para fazer a sua primeira cirurgia. Você tem bastante experiência, já viu todos os casos, né? Já passou por tudo, né, doutor? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar para uma paciente que quer fazer a sua primeira cirurgia plástica, eu brinco até que a paciente que faz a segunda, ela já tem pós-graduação, então a gente já consegue lidar melhor com essa paciente. Mas a paciente vai fazer a primeira cirurgia, tenha certeza do que você quer. Certo? Converse com o cirurgião, procure uma segunda opinião, né? Então tenha informação. Informação é poder, mas é informação certa. Não é informação da IA, não é informação do Google ou de uma amiga, é informação que vem de fontes confiáveis, então que vem de um cirurgião experiente, com quem você se sinta bem, com quem você se sinta à vontade, porque empatia também é importante. Então não adianta o cirurgião ter todos os títulos, mas não conseguir te passar uma segurança, um desejo pela cirurgia. Então, faça pesquisas, procure se informar para saber exatamente aquilo que consegue. E também procure se informar sobre o que pode ter de errado, o que pode ter de dificuldade, de complicação, e saber se aquele médico que você escolheu vai te acompanhar no pós-operatório, vai te dar a mão e te acompanhar por todo o período até a sua alta. Isso tudo é muito importante. Muito então, importante. Vocês estão querendo fazer cirurgia, olha que conselho maravilhoso a doutora deu aqui, né? É sempre um aprendizado pra gente também, né? E até porque a gente compartilha aqui no YouTube, então a gente sabe que não só os médicos, mas muitos pacientes ou pessoas que serão pacientes no futuro, né? Já estão aí fazendo seu planejamento, coloca essa dica aí da doutora na sua agenda, que vale a pena. A mulher começa a pensar muito antes, né? Eu falo que quando ela senta no consultório, ela já tá com a data marcada. Tem essa diferença, doutora? A data da viagem também já tá marcada, ela já tá, quando ela vem ali, já tá programada. Já vai fazer porque o casamento do filho daqui a 2 anos. Exatamente. É por aí, né? Homem não, homem mais... Não, o homem é mais, ele vai mais no momento. Então, ele sentiu uma necessidade, ele vai lá... Já vamos fazer, senão eu desisto. A mulher tem uma programação e ela vai pelas bordas. Muito bom, doutora, quero te agradecer. Doutora Ana Paula Polato Dinec fez esse bate-papo super gostoso aqui no nosso quadro hoje. Está sempre convidada a voltar. Muito obrigada, estarei de volta com certeza. Obrigada. Adorei o bate-papo. Foi um prazer. E você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, né? Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe esse bate-papo, né? Ou outro sempre que você gostar aí com seus amigos, com aquela pessoa que falou para você sobre cirurgia, compartilha com ela, que é super bacana as pessoas irem se preparando, mas com conselhos de pessoas que já estão nessa área há tanto tempo e pode auxiliar tanto, tá bom? Super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Até mais.